E aí, meu povo querido, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa nova aula aqui do curso de Flash, pessoal. E chegou o momento da gente pegar o Flash e levá-lo para a rua, meu povo. A gente vai começar a trabalhar agora com flashes e ensaios para que vocês se apaixonem ainda mais por este universo. Gostaria de lembrá-los que o nosso curso completo de Flash já está lá dentro da nossa plataforma do Photoflix, que já tem um outro curso de Flash completo e estamos nesse ano produzindo mais um curso de Flash. Ou seja, se vocês querem se profissionalizar na fotografia, ter uma formação integral não só em Flash, mas também em edição e em técnica fotográfica, não deixem de aproveitar a nossa oferta de lançamento aqui do Photoflix. Fiquem com a aula, beijo para vocês! O que a gente vai fazer agora então, pessoal? Olha só, a ideia é a seguinte, eu quero mostrar para vocês como a gente faria com a situação agora se a gente fosse usar o flash aqui. Então a gente vai montar todo o esquema aqui de iluminação com o flash, as possibilidades, e daí depois a gente escolhe uma outra alocação para a gente fazer bem uma parte mais prática mesmo. Que daí a gente vai fotografar a Laís, posso fotografar também, a gente vai pegar alguém, a gente vai se fotografar em algum outro lugar, e daí a gente aplica especialmente aquele tipo de configuração que a gente fez antes para fotografar com a luz natural e para mostrar para vocês aqui a questão da luz do flash. Pessoal, olhem só. Então assim, ó, o que a gente vai fazer? Para a gente trabalhar com o flash em ensaios, olha só, vamos dar uma olhadinha primeiro aqui nessa nossa luz aqui, a não ser que a gente fosse fotografar talvez numa direcionalidade agora, aqui onde está a Cris, ali. Em qualquer outro tipo de situação, é só a gente olhar os colegas aqui, a gente já se vê meio musco-fusco assim, né? A luz já está meio clara, meio escura. Então, esse tipo de situação aqui já é a situação ideal para a gente começar a trabalhar com flash. Se a gente quer colocar embaixo de uma sombra também e tudo mais. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é tirar o medo de usar o flash, que acho que isso é o que eu acho que é o que mais impede as pessoas de usarem o flash, é o medo de trabalhar com ele, tá? Então a gente vai ver aqui formas de trabalhar, inclusive com o TTL. A gente pode trabalhar também em TTL com o flash fora da câmera, como a gente faria num evento. A lógica da compensação vai ser a mesma coisa, o preto é para menos, o branco vai ser para mais. E é muito fácil, realmente é brincadeira a gente trabalhar com flash. Para isso, pessoal, a gente vai precisar de alguns acessórios. Aí, tripézinho, vamos precisar de tripé, sombrinha. Vamos começar com uma sombrinha, um softbox e um suportezinho, tá de bom tamanho. Olha só, esse suporte aqui é o bom, pessoal. O Bowens, dica para quem quer tá precisando de um suporte. Vejam como ele é fácil de trabalhar. Só abriu ali em cima, colocou aqui, fechou o suporte. Olhem só. Tá fixo aqui o suporte. Extremamente resistente, não tem perigo. Claro, ele é um suporte que custa R$140, em comparação aos outros que vão custar 30 no Mercado Livre, né? A sombrinha, pessoal, vai neste buraquinho aqui. Qual o tamanho da sombrinha? A maior que vocês tiverem, é o que eu recomendo para vocês, tá? Aqui tem uma coisa, pessoal, importante, tá? Num dia como hoje, tem que ter alguém para segurar ou um saco de areia para botar ali embaixo, tá? Então não dá para bobear. O que eu recomendo para vocês é o seguinte, tá? Ó, solta um pouquinho, deixa a sombrinha que a gente chama mais picadinha, tá? Ó, ela vai ficar nesse ângulo
nesse ângulo aqui. É o ângulo da vida, tá? É o ângulo do sol. A luz vindo frontal vai ficar meio estranho. Então é melhor deixar ela mais picadinha. Aqui acho que é suficiente. Tá, beleza. Show de bola. A sombrinha, quanto menor, eu gosto de deixar quase que no limite aqui, para poder iluminar toda a sombrinha. Zoom de 35 milímetros aqui está suficiente. Tá? Não ilumina 100%, mas quase que ilumina, tá? Então isso aqui vai ser, a gente vai colocar, e agora aqui, vocês lembram que quando a gente chegou aqui, eu disse para vocês, Adriana, ó, a posição para a gente fotografar é essa, o sol tá aqui, lembram? Agora, pessoal, qual é a vantagem desse bichinho aqui? Agora a gente tem o sol onde a gente quiser levar ele, entende? Então a gente leva o sol onde a gente quiser levar o sol. A gente tá, ó, eu vou fotografar daqui, eu vou fotografar daqui, vou fotografar de lá, tanto faz. Tá, e daí aqui, pessoal, aqui a gente tem alguns detalhezinhos que a gente vai ter que decidir, tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Enquanto a gente ainda não começar a fotografar, daqui um pouco isso aqui vai voar, então vamos deixar fechadinho aqui por enquanto, tá? Pessoal, o flash ele tem uma propriedade que ela é muito importante, que é o seguinte assim, ó. O quanto vocês querem dessa luz ambiente aqui? É a primeira pergunta que vocês têm que fazer quando vocês vão pensar na fotografia de vocês com flash. Porque vocês podem fazer essa mesma ambientação que a gente está vendo aqui, que está todo mundo vendo aqui, e a gente usar o flash só para realçar, só para destacar o sujeito, só para preencher o que falta de luz, e a gente casa isso de uma forma bem legal, ficam as duas coisas bem casadinhas. Ou a gente pode começar a criar alguns tipos de efeitos, que é começar a deixar essa tarde aqui noite. A gente pode ir escurecendo esse dia aqui e deixando o sujeito mais claro. São dois tipos de fotografia, não tem uma que é melhor do que a outra. Obviamente que quanto mais a gente elimina a luz ambiente, mais parecido com foto de flash fica. Mas tem gente que gosta muito. E comercialmente tem clientes que também gostam disso. Então essa é a pergunta que vocês têm que se fazer. Como é que a gente escurece o ambiente? A gente vai ter que fechar a abertura. Então a gente estava antes aqui com f2.8, se eu vou para um f8, a gente já tem a noite aqui. Ou a gente trabalha com ISO bastante baixo, também dá para trabalhar com ISO bastante baixo. A gente vai escurecer aqui esse ambiente. E daí... o galo levou ao pé da letra. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual é a luz ambiente que a gente tem aqui. Tá? Eu prefiro descobrir a luz ambiente com o fotômetro no meio. Então o que eu vou fazer? Mega simples, tá? Vou colocar em modo manual, porque agora a gente vai fotografar daí em modo manual com o flash, a gente vai fotografar com modo manual. Porque o flash vocês vão ter que posicionar ele em algum lugar e a modelo de vocês ou o modelo não vai poder ficar saracoteando por aí, tá? Ele vai ter que ficar ali. E daí a gente vai encontrar a luz ambiente do lugar. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos dar uma olhada aí pelo ambiente. Olha só. Eu vou começar... Como eu vou trabalhar com o flash, pessoal, durante o dia, qual é o ISO que vocês acham que a gente pode escolher? 100. A gente vai trabalhar com o flash, vai trabalhar durante o dia? Agora aqui a gente já trabalha com ISO 100. Já pode colocar na nossa câmera ISO 100. Bom, a partir do ISO 100, o que eu vejo aqui? Se eu fosse fazer uma foto
a 80 de velocidade em 2.8, ISO 100, 2.8, 80 de velocidade, eu teria a minha foto aqui com a minha ambientação completa, tá? O ambiente, a luz ambiente aqui estaria medida de lá para cá, 80, 2.8, ISO 100. Bom, o que eu quero, pessoal? Se eu quero trabalhar com a luz ambiente, eu não posso deixar bem justinha a luz ambiente, porque quando entrar a luz do flash, a gente vai aumentar a luz ali disponível. Eu achei aqui ISO 100 em 2.8. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar um pouquinho mais o meu diafragma para deixar um pontinho abaixo de luz. Ó, aqui neste caso aqui, se eu fosse para F4, eu estou fazendo as fotos aqui que depois vocês vão ver a ambientação que eu tô encontrando. Tá no modo AV? Hã? Tô no modo M. Entre -2 e -1, pessoal, tá ótimo. Ah, César, daí vocês vão fazer a foto, tá? Olhem o detalhe. Vocês vão fazer a foto e daí vocês vão olhar assim, bah, mas ficou com muita cara de foto de flash, tá faltando, ficou muito escuro o ambiente. O que vocês fazem daí? Daí vocês podem pegar e aumentar o ISO, passar de 100 para ISO 200. Por exemplo, é uma opção que dá para ser feita. Vocês podem abrir um pouquinho mais o F, se vocês têm a possibilidade. E vocês vão escolher o quanto vocês querem casar a luz do flash com essa luz ambiente. Vou trabalhar em 5.6 então. 80 de velocidade, 5.6. E vou trabalhar ISO 200, vai dar a mesma coisa. A foto ficou exatamente igual à anterior. 5.6, 80, ISO 200, tá? Se vocês estão em dúvida, vocês olhem o histograma e vocês têm que ver os pixels, a parte mais escurinha vai estar mais na região ali nas zonas pretos e sombras, tá? Isso é interessante pelo seguinte, pessoal. Existe uma técnica de retoque que se chama o Dodge and Burn, que é clarear e escurecer. A gente clareia o que a gente quer destacar e a gente escurece aquilo que é menos importante. Então o que vai acontecer? Quando vocês colocarem o sujeito, esse sujeito ele vai ficar mais claro em relação ao fundo de vocês. E daí depois a gente vai jogando para ver como a gente vai trazendo essa ambientação. Tá legal? Bom, é hora da gente configurar o nosso flash, tá? O que eu recomendo para vocês? Eu recomendo que a gente trabalhe com flash em modo manual. Por quê? Se a gente trabalhar em modo TTL, quando a gente mexer na câmera, ele mexe no flash para compensar. E aí você não chega no bom resultado. E daí assim, ó, e daí vocês não conseguem ter tanto controle no quero botar ambiente, quero tirar ambiente. Então o que é legal da gente fazer? A gente pega o flash e começa fazendo assim, ó. A gente começa colocando 1/16 do flash, ou 1/32, que é o que se diz só um bafinho de flash. É realmente só um bafinho. É só para a gente ganhar aquilo que o nosso equipamento tira. Então, a gente só vai destacar o sujeito e tudo mais. E daí o que a gente vai fazer? Bom, vamos fazendo, melhor, senão é muita informação, tá? Então tá, olha só. Eu vou ligar o meu flash, vou passar ele para modo manual, vou botar ele em 1/16. O zoom do meu flash, eu vou deixar ele em zoom 35 do flash aqui no aparelhinho de flash, tá? Se alguém tiver com flash e quiser fazer essas configurações, fique completamente à vontade, tá? Ó, então no meu flash, repetindo, zoom 35mm, 1/16, modo manual. É isso que a gente precisa, tá? Então eu já vou ter este meu bafinho de flash. Ó, o que eu vou fazer agora?
vou pegar o meu rádio. Aqui eu posso ter grupo A, B ou C, eu vou botar no grupo A. E se eu apertar nesse botãozinho aqui do canal, ele vai navegando ali. E aqui a gente tem 7 possibilidades. Eu vou deixar isso em C1. Está C1 e está grupo A, tá? Neste meu aparelhinho aqui, o que vai me contar é só o que está no grupo A, aqui em cima. Se eu apertar teste, ele já está pareado. Já está pareado. Aqui tem que estar em A, aqui tem que estar em C1. Esqueçam esse aqui, tá? Ó, vocês têm um outro igual que tem que estar em C1 e tem que estar em A. Então a minha dica é, comprem 2 iguais a esse aqui. Eu aqui disparei aqui, ó. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu acoplei o meu rádio flash na câmera. Ó, eu estou em ISO 200, 5.6, 80, tá? Estou com o meu rádio flash, eles estão conectadinhos. Hã? Passou para 200? Estava assim. 200. Porque eu estou trabalhando agora em 5.6 para acompanhar todo mundo aí, tá? F5.6, 80 de velocidade, ISO 200, certo? Pessoal, onde a gente posiciona agora esse flash aqui? Em 16, pessoal, a potência do flash, ela não vai causar nenhum tipo de grande estrago, o que é ótimo quando a gente quer trabalhar com a luz ambiente junto, tá? Então olhem só que bacana o que a gente pode fazer aqui, tá? Ó, eu vou... Essa altura aqui, eu acho que já está bacana. Uma coisa aqui, ó, para não desmoralizar, aqui, ó. Vou desligar o meu rádio flash, só vou ver se a luz continua a mesma, tá? Então aqui, deixa eu fazer aqui um teste aqui. A luz continua a mesma, tá? O que eu vou fazer? Laís, vem aqui, Laís. Eu preciso do Marcelão aqui agora. Cadê o Marcelão? Ah, mas o homem é louco. Tá, então olhem só. Seguinte, pessoal. Laís vai vir um pouquinho mais para trás aqui. Olhem. Garantido que nada de ruim vai acontecer, pessoal. A uns 2 metros de distância, aqui trabalhando com o flash. Ele levanta um pouquinho mais, Marcelo, ou tá no limite? Não, levanta mais. Pode levantar um pouquinho mais, então. Aí tá ótimo. Aí? Se eu e a Laís se ela estivesse virada para cá, em direção à luz, eu sempre procuraria deixar esse flash mais ou menos na mesma direção que tá vindo a luz, para não brigar e para casar bem, já que a gente está trabalhando muito com a ambientação e a gente quer manter a ambientação, a gente vai deixar mais ou menos nessa ideia. Agora, como a Laís está de contra a luz, ela vai ficar aqui no meio, tanto faz se eu colocar aqui ou se eu colocar do outro lado, ou até mesmo se eu quiser uma luz mais frontal, eu posso até deixar a luz aqui mais frontal. Um bom termo que vocês não tem erro, entende? Assim não tem nenhum perigo da pessoa não se gostar. A gente está, ó, mais ou menos uns 2 metros. Você só tem que cuidar quando vocês trabalham com flash. Se eu faço isso aqui, essa pequena variação de distância, ela influencia muito na nossa potência do flash, tá? A bolinha é a nossa guia. Então vocês, ó, vão ali dar uma olhadinha, ver se está mais ou menos apontando para a Laís. Ó, vou fazer aqui primeiro a foto sem flash, tá? Então vou fazer aqui primeiro esta fotinho aqui sem flash. Ó, eu tenho a foto bem escura, mas vejo o ambiente lá atrás, tá? Como vocês fizeram antes, tá? A foto tá escura. E agora o que a gente vai fazer? Vou ligar o flash e vou fazer o primeiro clique aqui em um 16.
quanto mais vocês forem fazendo isso, mais vocês vão saber essa distância, essa luz. Isso tudo é o tempo que vai dizer para vocês. Enquanto isso não acontecer, alguém da família vão no parque, treinem, façam alguma coisa, tá? Então olha só, vamos fazer aqui a foto. Ó, estourou o flash, pessoal, Ainda tá baixo. mas ele entrou só com uma gotinha, uma brisinha de nada, entende? Olhem só o que a gente pode fazer aqui como quando ele entra pouquinho, tá? A gente pode fazer as seguintes opções, tá? Agora a gente tem duas opções. Uma delas é o seguinte, é a gente continuar mantendo esse fundo escuro e só clarear a Laís. Como é que a gente faz isso? Aumentando a potência do flash. Então eu estava em 1.16, eu vou botar para 1.4. Eu sinto que eu preciso de 2 pontos de luz aqui para conseguir aquilo que eu quero, tá? Então eu vou para 1.4 e o que aconteceu? Olhem só, a Laís começa a ficar iluminada, mas parece que a Laís está começando a ficar iluminada, mas o nosso fundo ele está escuro. Ó, a Laís está iluminada, mas o fundo está escuro. Agora, digamos assim, a gente vai podendo fazer... Essa foi a primeira opção. A segunda opção era a seguinte, se eu tivesse mexido no ISO ou na abertura da câmera, o que aconteceria? A Laís ficaria mais iluminada e todo o fundo também ficaria mais iluminado. Que seria até a opção que eu preferiria. Ao invés de eu ter passado para 1/4 de potência aqui, no meu ideal eu teria mantido isto aqui a 1/16 de potência e eu teria feito o seguinte, se só o ISO que me resta, eu teria passado para ISO 400 e ISO 800. Eu saí de ISO 200 para 400, 1 ponto de luz, para ISO 800, 2 pontos de luz. Foi a mesma coisa em relação ao ter passado de 1/16 para 1.8 e para 1.4. Olhem a diferença mexendo na câmera, não no flash, tá? No flash voltou a 1/16. Vamos lá? Ó, vocês vão ver lá. Tudo ficou Mais claro. tudo ficou mais claro. Bem melhor. Prefiro assim. A Laís, fundo, todas as coisas ficaram mais claras. Poderia ter como outra opção ter aproximado mais a sombrinha. E digamos assim, pessoal, e se eu quisesse, e tem uma outra opção ainda, que seria o seguinte, se eu quisesse pegar só o fundo e clarear o fundo, sem mexer na Laís, e daí eu teria mexido somente na velocidade. Vou ir para 2.8 para trazer o ambiente e a Laís junto. E, pum, aqui eu teria foto de flash como eu gosto. Outro truque, tá complicado, César. Tá complicado, não vou conseguir fazer desse jeito. Não. Esse jeito aí não. Então tu vai fazer o seguinte, tá? Se vocês gostam desse tipo de foto, que tá casadinho, bem casado, o fundo com o flash, outro segredinho que dá para fazer é o seguinte, faz a primeira foto como se não houvesse flash, do jeito que vocês gostariam de fazer, entende? Por exemplo aqui, ó, a gente já sabe aqui, né, mas é uma pena que a gente já sabe. A gente já sabe as configurações. Ó, se eu colocasse na minha câmera a velocidade ISO 200, 80 e 2.8, eu faço a foto da Laís, eu olho a foto, tá ótimo assim sem flash, achei boa sem flash. E daí tu vem e liga o flash
em 1/16, só para dar esse bafinho aqui. E daí, porque esse é o objetivo para vocês mexerem. Ó, eu tô desesperado, César, não entendi nada. Tá? Essa é eu vou mostrar a opção não entendi nada, tá? Vamos mudar essa luz. Vamos lá naquele breu lá. Vamos lá naquele breu. A Thaís achou bom aqui, e eu concordo com ela. 800, 125, 2.8. Tô começando com flash. Só sei que é bom usar, tá? O que eu vou fazer? Já ficou bom, tá? Já garanti a foto. Vamos deixar melhor. Daí o que a gente vai fazer? Olhem o que eu vou fazer agora, tá? Vou fotografar com a configuração da Thaís. Qual é a potência do meu flash? 1/16. É só para dar bafinho. Só para dar bafinho. Só para enganar. E daí o que eu vou fazer, pessoal? Olha só, vocês vão posar ainda de super profissionais. Olha só. Aqui, ó. Colocou o flash. Ah, aqui eu acho que a luz está vindo meio que de lá, vou botar desse lado. Ó. Vou botar mais longe, porque eu vou precisar do exemplo, tá? Ó. Vou fazer a foto da Laís. Ah, estourou demais. Estourou demais. O que eu faço? Olha só. Venho aqui. Opa. Afasto o flash. Beleza, afastei o flash. Ótimo, tá perfeito. A configuração que eu fiz foi mexer no flash. Se tivesse faltado potência, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu comecei mal, eu deveria ter começado em 1/32, para dar toda a força do exemplo. O que eu faria? Trouxe o flash mais pertinho aqui da Laís, 1/32. Vou fazer a foto aqui. Beleza. Olhem só. Tua configuração, Thaís. Ó. A configuração, o flash só entra e só faz o trabalho que faltou, entende? Mas a sombra desordenada, não tendo uma direcionalidade, isso no flash a gente corrige. Então o que eu digo para vocês é, sempre dá para botar 1/32, 1/64 de flash e a gente sempre ter fotos mais uniformes. E daí aqui tem uma dica bem boa, que é a seguinte. César, o que eu não gosto do flash é essa cor meio esbranquiçada, essa temperatura de cor meio esbranquiçada. Dá para vocês comprarem um celofane, alguma coisinha, um amarelinho, chama os filtros CTO, colocar alguma coisa num dia mais ensolarado, alguma coisa assim, dá para colocar um CTOzinho, um celofanezinho ali na frente do flash, e vocês podem deixar isso um pouquinho mais quente. O papel celofanezinho para começar tá mais que bom. Uma borrachinha de cabelo. Opa, com certeza. Não comprem nada muito laranja. Tem que ser um laranja quase quase transparente esse laranja, tá? Dá pra trabalhar com esses aqui também. Ó, olhem só. Esse aqui é o CTO clássico, ó. Ó. Se a gente colocar ali no flash, a gente vai alterar a temperatura de cor do flash. Só que esse aqui a gente vai usar mais para final de tarde. Esse vai ser bem para final de tarde. E esse outro, esse verde aqui, pessoal, a gente vai usar quando a gente for trabalhar com muita luz fluorescente. A gente vai fazer um equilíbrio com esse carinha aqui. Isso. Na verdade a fluorescente é verde, por incrível que pareça. E daí aqui a gente faz o efeito do flash ficar com a fluorescente. E dá pra gente fazer um truque, não, daí vai avançar demais. Mas dá pra gente fazer o que se chama a noite americana, que é a gente colocar aquele CTO laranjinha, a gente colocar o nosso balanço de branco ali para uns 3.000, que vai ficar bem azulado aqui. Você sabe aquele efeito meio crepúsculo, aquela coisa assim, aparece, a gente cria o efeito, a gente tá aqui e parece que a gente tá fotografando a luz da lua, assim, sabe? E daí é um efeito bacana.